Galera, bom dia! Eu quero gravar meu primeiro vídeo pra internet, talvez pro IGTV, pro YouTube. Eu vou falar de assuntos relacionados à igreja, minha história na igreja. O objetivo não é difamar ninguém, minha própria instituição, a igreja, porque cada pessoa é uma pessoa, cada instituição é uma instituição. Mas, no geral, colhendo informações de pessoas que eu conheço, aconteceu quase a mesma coisa com todo mundo. Então, peraí, né? Já volto. E 24 horas depois eu voltei. Porque, gente, edição de vídeos. É muito inteligente quem inventou essa coisa da edição de vídeos. Porque a gente pode falar que já volta, mas na verdade a gente volta depois de 5 dias. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história na igreja. Hoje eu acho engraçado, né? Hoje eu vou contar essa história mais levemente, mas eu já sofri muito por conta dessa história toda. Então, né, galera, vamos começar do começo. Eu entrei na igreja quando eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos, e aí eu lembro que a primeira vez que eu fui pra igreja eu fui forçada pela minha mãe. Ela quis me levar e eu odiava a igreja, eu era roqueira na época. Fui contra gosto. Chegando lá, chegou a bendita hora do louvor. E aí eu vi uma moça lá, que até hoje é minha amiga, a Ju, beijo Ju, cantando. Ela era ministra de louvor. Fiquei encantada com aquilo. Como que ela cantava lindo. Essa coisa de ser ministro e Deus vai abençoar a sua vida, Deus é com você, Deus te ama. Novinha, né? Nossa, que da hora, que autoridade que ela tem. Que coisa legal. Quero ser. Comecei a ir pra igreja só pra vê-la cantar. E aí, comecei a me envolver com a parte da música, né? Comecei a fazer aula de teclado. Entrar um pouco mais nesse meio, né? Comecei a frequentar mais a igreja, me envolvi com o Júnior, que era professor de música, e me ajudou muito. Tudo que eu sei de música, tudo que aprendi foi com ele. E também ele tocava na igreja. Era tecladista, guitarrista, baterista, tudo na igreja. Ele toca de tudo, né? Eu me envolvendo nos trabalhos da igreja, me envolvendo nas coisas. Quando eu vi, eu já tava, tipo, ajudando as irmãs casadas, ajudando as crianças, ajudando os jovens. Estava no conjunto de louvor. Eu fazia parte de todos os departamentos da igreja. E, obviamente, né, tipo, envolvi com meninos, namorei os meninos. Eu via a vida dessa Juliana, por exemplo, ela era um espelho pra mim. Ela era casada, ela tinha uma vida aparentemente perfeita pra mim. Ela cantava bonito. Eu falava, meu, quero. Eu era muito fã, nossa, e eu dormia com a foto dela debaixo do meu travesseiro. E não, gente, ainda não, eu não estava apaixonada por ela, acreditem. Eu só era fã mesmo, igual você é fã da Beyoncé, da Rihanna, sabe? Aí eu namorei na igreja, né, namorei várias vezes, eu era muito namoradeira. Talvez eu nunca estivesse satisfeita, né, com os meus namorados, porque, sei lá, quando chegava aquela parte séria do você tem que se preparar pra casar, você tem que se preparar pra ser esposa, submissa e blá blá blá. Tudo que você for fazer, você tem que perguntar pro seu marido se você pode fazer. Você não pode vestir uma roupa mais curta ou extravagante demais, porque isso vai escandalizar o seu marido ou os irmãos da igreja. Os irmãos não podiam ir com um vestido mais ou menos pra igreja que, escandalizava. Por quê? Porque ele ia tentar os irmãos. Os irmãos casados não se segurava, né? Ninguém podia estar com uma roupa, um decote, alguma coisa do tipo, que ia tentar os irmãos. Ou uma calça apertada, sabe? Aquelas calças stretch. Se as mulheres tivessem de legging, tinha que estar com a blusinha por cima pra cobrir a bunda. Porque não, senão ia tentar os irmãos. Assim, não faz sentido nenhum pra mim. Porque, afinal, quando a mulher é estuprada, é sempre culpa dela, né? Das roupas que ela está usando, da hora que ela estava em tal lugar. Enfim. Quando vinha essa parte séria do casamento, aí meio que ficava meio travada. Não sabia se era com um homem que eu queria casar, se era dona de casa que eu queria ser. Sabe, eu vi tantas mulheres estudadas, fizeram faculdade, minhas amigas largaram as suas carreiras para virar dona de casa, servir a Deus e agradar o marido. Não era isso que eu queria pra mim. Passaram-se os anos, né? Eu até me tornei líder de louvor dos jovens e continuei namorando os meninos, fazendo tentativas, né? De ter um relacionamento no qual eu não tivesse medo de casar. Quase aconteceu 2 vezes de eu me casar, e não por causa das pessoas, mas porque eu não queria essa vida pra mim. Graças a Deus isso não aconteceu. Essas pessoas estão felizes, casadas
com suas esposas, que eu não sei se são felizes, né? Porque levam uma vida que eu não queria levar, não sei. Ao longo dos anos, ouvindo o evangelho, etc., o que era pregado era sempre que você tinha que matar o seu próprio eu para fazer viver Cristo em você. Ou seja, tudo que você é não tem valor nenhum. Você tem que viver para ser perfeito em uma pessoa que não é você. Um corpo que é seu, com desejos que são seus, mas você tem que fazer viver uma pessoa que foi perfeita, segundo a história, sem chororô. Dia após dia, eu tinha que matar o meu desejo de querer fazer uma tatuagem, de querer fazer um piercing, de querer usar roupas diferentes. Gente, eu usava uma calça saruel e todo mundo já tava, que calça é essa? Essa é calça de menino. Qualquer tipo de roupa que era usado era criticado. E eu nunca quis ser um menino. Eu não sou uma pessoa transexual, eu sempre me dei muito bem com o meu sexo. Eu gosto de ser mulher. Até meu pai não entendeu isso na época. Meu pai achou que eu queria ser um menino quando eu me assumi, né, realmente. Você gosta do seu corpo e tal? Eu falei, gosto, pai. Eu não uso biquíni, eu não usava biquíni, né? Fiquei muitos anos sem usar biquíni, por quê? Por causa dessa coisa que a igreja implantou na gente. De que tudo era pecado, que se eu colocasse um biquíni, eu ia fazer as pessoas que estavam lá na praia pecar. E aí fiquei com isso na cabeça a vida toda, sabe? Com medo de fazer várias coisas por estar pecando ou por fazer alguém pecar. Se eu fosse mais engraçada, desse uma risada mais escandalosa como a minha sempre foi, é porque você é escandalosa demais, é porque a gente tem que ser mais ponderado e suave. E essas coisas foram me podando, me freando. E acabei me apaixonando por meninas na igreja e uma delas eu namorei, né? A gente se gostava muito, só que a gente não tinha certeza do que a gente queria, porque a gente achava que o que a gente estava fazendo era pecado. Então a gente vivia, se amava, mas quando chegava na igreja na hora do culto, o irmão pregava e falava que tinha alguém pecado. Aí a gente ficava assim, olhava uma pra cara da outra e falava assim, hoje a gente tem que parar. Hoje é a última vez. Por favor, hoje é a última vez. Vamos fazer tudo certinho. Eu não quero ir pro inferno. Porque toda a ameaça da vida do crente é ir pro inferno. É Jesus vir buscar a sua igreja e deixar você lá porque você é pecador. Como se todos não fossem. Sabe, as pessoas são muito iludidas. Quando elas acham que elas vão chegar à perfeição, nunca vão. E, nossa, repetidas vezes, acho que mais de 10 vezes isso aconteceu. Não, hoje a gente vai parar e a gente não conseguia porque a gente se gostava. Só que a gente ficava tão confusa com essa coisa de pode, não pode, pode, não pode. Eu vou tentar namorar um menino enquanto eu tô com ela aqui pra ver se é isso mesmo que eu quero. Vai que é só uma coisa do diabo mesmo. Isso vai passar se eu namorar um menino. E a gente ficava se arriscando e se magoando. Por diversas vezes eu me maltratava por causa disso. Porque eu falava assim, eu a amo tanto. E ela fica me traindo, eu não posso amar ela porque é pecado e eu vou pro inferno, mas como pode ser pecado alguém amar alguém? Isso não entrava na minha cabeça. Então a gente vivia meio que livremente, assim. A gente não assumia o nosso namoro pra ninguém, mas também não escondia. E também não tinha certeza do que queria. A gente só andava junto, a gente viajava junto, a gente ficava o tempo todo junto, dormia junto. Aí um dia uma irmã fofoqueira da igreja, beijo, irmã fofoqueira, que você sabe que foi você, mas muito obrigada por isso, foi lá e contou pro pastor. Aí o pastor chamou nós duas pra conversar. A gente ficou com muito medo dos nossos pais saberem, eu fiquei com medo da minha família saber, ela ficou com medo da família dela saber. A gente achava que a gente tinha que se redimir, porque a gente construiu aquela família na igreja, todo mundo dizia que amava a gente, que orava por nós. Se a gente fosse amiga das pessoas do mundo, até da nossa família, nós seríamos inimigos de Deus. Os forasteiros, as pessoas que não são da igreja, elas são vistas como inimigos de Deus. São potenciais agentes de Satanás. Se essa pessoa não é da igreja, com certeza ela é de Satanás. E aí a gente contou pro pastor, ele pediu pra gente confessar, a gente confessou, contou pra ele. E ele falou que ele não podia deixar isso passar em branco porque os irmãos estavam cobrando ele. Cobrando de quê, né? Tipo, você vai deixar duas pessoas pecadoras ficarem na nossa igreja? Você vai deixar duas pessoas que são homossexuais ficarem na nossa igreja, ser líder de jovem? Nunca isso poderia acontecer, porque as pessoas são tão conservadoras, não é? E dizem amar tanto o próximo, desde que esse próximo não seja um potencial agente de Satanás. Então a gente tinha muito medo de confessar e perder aquela nossa família. Será que a nossa família ia nos aceitar? Será que a nossa família ia fechar as portas para nós? Nós íamos perder duas famílias de uma vez, igual acontece com tantas pessoas? Tem gente que até hoje é jogada para fora de casa por conta dos seus pais conservadores, religiosos. Tudo que é pregado dentro da igreja preserva e protege a cultura da Idade do Ferro.
e coloca o nome de Deus para transferir a responsabilidade de algum dos piores impulsos humanos. Eles mataram o meu interior por muitos anos com aquilo que eles pregavam sem responsabilidade nenhuma. Eu, graças a Deus, saí da igreja e consegui refazer minha vida, minha família me aceitou, mas há pessoas que saem da igreja desnorteadas e se matam porque não vão ser aceitas nem pela igreja, nem pela sociedade. Elas acham que se matar é a melhor opção, melhor do que não poder ser ela mesma nessa sociedade. Então o preconceito começa ali dentro, onde era um local que era para ser um local de escape, um local onde as pessoas se aproximam dessa força divina, né? Que a gente chama de Deus. E aí a gente confessou pro pastor toda a história, e a ideia dele foi nos levar para um encontro com Deus, de uma determinada igreja aqui do ABC, que faz encontros com Deus, onde as pessoas saem curadas. Já que eu era homossexual, estava na época da cura gay, era a cura gay que eu precisava. Eu era tão ingênua, eu tinha medo de perder minha família, eu não estava sabendo administrar, eu ainda não tinha aberto os meus olhos. Eu fui para esse encontro com Deus, lá aconteceram coisas que até hoje eu não me perdoo por ter me submetido a elas. O pastor pagou R$150 para cada uma, do bolso dele, ou da igreja, né? Para nos levar para esse encontro, pra gente ser curada, pra gente não manchar a imagem da igreja. Então, chegando lá, a gente não podia se falar, eu e minha amiga, ficamos em quartos separados, comíamos em mesas separadas, com gente que a gente não conhecia, a gente não podia conversar com ninguém. E um dos primeiros rituais do encontro com Deus foi confessar no microfone os nossos pecados. E pecado confessado é pecado perdoado. Então, se eu era homossexual e eu confessasse isso, eu ia ser perdoado da minha homossexualidade. E aí a gente ouviu diversas pregações, diversas ministrações e tinham muitos rituais. Teve também um que a gente escrevia todos os nossos pecados numa carta e colocava numa cruz, pegando fogo, para os nossos pecados serem queimados e esquecidos por Deus. O pessoal fala da Umbanda, do Candomblé, do pessoal que faz trabalho, mas era muito parecido com isso, viu? As coisas místicas que acontecem na igreja, como revelações e previsões do futuro e sonhos, é muito parecido com um tarô, é muito parecido com um jogo de cartas, é muito parecido com uma pessoa vidente que você vai. Essas coisas místicas, gente. Só que cada religião leva de um jeito. Enfim, fui para esse encontro com Deus. Saindo do encontro, eu falei no microfone lá para a igreja toda, uma igreja imensa, com mais de 1000 pessoas, que eu estava curada e, nossa, foi maravilhoso. Os meus olhos ainda estavam fechados. Eu tinha muito preconceito com tudo. Eu achava tudo um absurdo porque eu aprendi isso lá. Eu fui para esse encontro achando que tudo mudaria e, na verdade, nada mudou. Por quê? Eu sou assim, eu era assim e eu vou ser sempre. Uma hora, o ser real vem à tona. Aconteceu a mesma coisa com a minha amiga que foi comigo, ela sentia a mesma coisa, o mesmo sentimento, ela gostava de mim do mesmo jeito, eu também gostava dela do mesmo jeito. Mesmo assim, durante 2 ou 3 anos, eu ainda tentei, depois do encontro com Deus, continuar na igreja. Passei por um processo de disciplina, onde eu fiquei 1 ano afastada de todos os trabalhos da igreja. Eu não podia cantar, eu não podia fazer parte de nenhum trabalho, eu só podia acompanhar o culto. Nem parte da Santa Ceia eu poderia fazer. E era muito ruim, porque depois que todo mundo já sabia que tinha acontecido, as pessoas te olhavam torto dentro da igreja. Tinha maridos que nem gostavam que suas mulheres conversavam comigo porque achavam que eu ia dar em cima delas, sabe? Famosa fragilidade masculina. Passando por tamanha tristeza dentro daquela igreja. Chorava todos os cultos porque eu não queria estar passando por aquilo. Eu não queria que meus irmãos me tratassem diferente, aquela família que eu formei me tratasse diferente, eu não queria que eles fossem tão cruéis comigo. E aí o tempo começou a passar e eu comecei a ver que se aquelas pessoas estavam fazendo aquilo comigo, no lugar de me abraçarem, no lugar de cuidarem de mim, muitas pessoas me abraçaram. Não vou ser ingrata com as pessoas que lembraram de mim, mas a maioria que se diz igreja deu as costas pra mim, me discriminou. E eu fui percebendo que aquilo não era família. Eu tentei de novo me relacionar com um menino que eu já havia namorado na igreja. Quando tudo isso aconteceu, foi difícil pra ele, porque
Todas as pessoas falavam de mim, os pais dele, o irmão, ninguém queria que ele se relacionasse mais comigo. A gente tava tentando se relacionar, a gente tava orando, porque na igreja você ora pra namorar. E eu tava tentando me relacionar com ele, quando sem me falar nada a respeito dos sentimentos dele. Ele apareceu com outra menina de mão dada na igreja e eu fiquei espantada. Todo mundo sabia que nós estávamos em oração e todo mundo ficou, ai, não, é assim mesmo, vai passar, ai, não fica assim não. E nada aconteceu com ele. Advertência, de disciplina. Por quê? Porque ele era homem, né? O homem pode tudo dentro da igreja. Aí eu decidi sair da igreja, me apaixonei por uma mulher e foi com ela que eu me assumi pra minha família, pros meus amigos, mas eu demorei muito tempo para conseguir enxergar o relacionamento abusivo que eu estava com a igreja. Eu levei essa coisa do relacionamento abusivo para essa relação, eu levei para as amizades. Eu demorei muito tempo para me desconstruir. Conheci muitas pessoas que me ajudaram e me ensinaram. Hoje eu tô um pouquinho melhor do que eu era antes. Por que a religiosidade maltrata tanto as pessoas? Por que as pessoas acham que são mais santas do que as outras? Se tem um lugar que eu tenho um horror e que eu não quero mais voltar, é a igreja. Ouvi até pessoas falando assim, ah, tô orando, viu? Deus vai te resgatar de novo. Você vai ver, Deus joga o anzol, mas na hora que ele puxa, cada um faz o que quiser da sua vida, segue a religião que quiser. Sei que há muitas religiões, mas a religiosidade ela maltrata muito. E a partir do momento que a sua religião ou a sua religiosidade maltrata pessoas, discrimina pessoas, é preconceituosa com pessoas, já não tem tanta liberdade assim, sabe? E assim, pessoa, se você é gay e tá na igreja tentando ser o que você não é, não faça isso com você. Você só se maltrata, você só se destrói por dentro. Não faça isso com você. Não é só pra se você é gay, pra se você é qualquer tipo que não se encaixa nessa igreja ou nessa religião que você está indo. Não tenta colocar São Paulo dentro de São Bernardo, sabe? Não tenta se encaixar, se moldar a isso, porque você só vai se machucar. Ah, também quero aqui pedir desculpas. Se eu fui idiota com você em algum momento por conta dessa religiosidade, por favor, me perdoe. E, gente, não, eu não estou desviada. Não precisa vir conversar comigo pra me evangelizar, tá? Eu não estou desviada, eu estou no caminho. E não precisa orar por mim pra eu voltar. Não precisa de nada disso. Fiquem tranquilos, tá bom? Na verdade, o que a gente tá precisando é desevangelizar vocês. Porque tá tudo errado esse evangelho aí que vocês estão vivendo, né? Tá machucando as pessoas, tá deixando as pessoas com o psicológico estragado. E não vem falar pra Deus estreitar meu caminho não, viu? Que eu conheço vocês.